E ainda falando sobre violência contra a mulher, gente, em 2025 tivemos dados tão impactantes sobre esse assunto, recorde aqui no nosso país. E tem dados agora divulgados também pelo Conselho Nacional de Justiça que mostram que a justiça brasileira julgou, em média, 42 casos de feminicídio por dia no ano passado. Representa um aumento de 17% em relação a 2024. O crescimento do julgamento se acende o debate sobre enfrentamento à violência contra a mulher, no momento em que a gente está discutindo a efetividade das políticas públicas, momento de campanhas eleitorais, aplicação da lei do feminicídio e a capacidade do sistema de justiça em prevenir novos crimes. Os números também levantam questionamentos sobre se esse aumento representa mais crimes ou maior agilidade no julgamento. E, além disso, o CNJ se preocupa também se o sistema consegue responder à gravidade do problema, que é a cultura de violência contra a mulher que está colocada aqui no nosso país. Sobre esses números, tem entrevista importante agora aqui no Radar. Nós conversamos ao vivo com a doutora Celeste Leite dos Santos. Ela é promotora de justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, também presidente do Instituto Pró Vítima. Doutora, bem-vinda. É sempre muito bom poder conversar com a senhora. Bem-vinda aqui ao SBT News. Muito obrigada, Roberta. É sempre um prazer estar aqui no SBT News. Doutora, a gente vem falando de casos muito impactantes no fim do ano passado, aqui em São Paulo, em outras regiões do país. E esse número alto de julgamentos acontece na esteira de dados históricos de feminicídio aqui no Brasil. Em 2025, a gente bateu um recorde muito triste: 4 mulheres mortas por dia no ano passado. O número de julgamentos, ele reflete essa disparada de casos de violência ou a senhora entende também como um sinal maior de agilidade nos trabalhos de julgamento? Quer dizer, o sistema está conseguindo dar uma resposta ao tamanho dessas violências? Oi, Roberta. Eu acredito que seja um misto das duas coisas. Os casos, eles dispararam, está tendo um aumento vertiginoso e apesar de a estrutura do Poder Judiciário ainda faltar mais juízes, mais promotores de justiça atuando, que ela atua com um número menor do que o previsto legalmente, nós estamos, sim, conseguindo fazer frente à demanda, acumulando funções para dar vazão a esse número enorme de casos. A celeridade no número de julgamentos, ela interessa não só para o acusado, como uma garantia constitucional, mas também a própria vítima e a família da vítima que precisa de uma resposta do Estado para aquele crime que padeceu. Então, o judiciário tem se estruturado. Ainda falando em carnaval, nós temos aqui no Ministério Público de São Paulo, o pacto não é não. Nós temos uma política pública bem incisiva durante o carnaval, com monitoramento contínuo de casos de assédio. Nós ainda estamos propondo, por meio do Fórum Internacional de Direito das Vítimas, o Intervide, que o Poder Legislativo ele avance. Foi um avanço o pacto não ou não. Porém, nós precisamos implementar medidas já adotadas em países como a Itália, que somente o sim, que tem que ser expresso, que teria validade. Isso evitaria conjunturas, supostas interpretações misóginas de que roupa já teria um sim embutido. Não, o não é presumido. Então, se você deseja conhecer uma mulher, se aproximar dela, você tem que ter um sim tem que ser expressos e sem vícios. O que seria um sim sem vício? A mulher também não pode estar sob efeito de álcool, sob efeito de drogas, não pode ter nenhum tipo de vício que impeça a sua capacidade de resistência, porque se isso ocorrer, estaremos diante de um estupro de vulnerável. Doutora, também me chamou a atenção, nesse painel, dados sobre as medidas protetivas. Só no ano passado, a Justiça concedeu 70 pedidos por hora e, ainda assim, é um número baixo. A gente sabe que poucas mulheres que registram uma violência pedem a medida protetiva. E pior, né? A gente tem casos, doutora, né? Acompanhei recentemente, em que um criminoso que mata uma mulher, ele tinha uma medida protetiva contra ele. Qual que é a eficácia dessas medidas? Como que elas poderiam ser ajustadas para, de fato, proteger as mulheres? Até porque
esses crimes, essas violências, não costumam, pelo que a gente acompanha, serem praticados do nada, né? Eles vêm depois de outras várias violências que vão acendendo o alerta e dão a chance para que a mulher faça a denúncia, se distancie e ainda consiga uma medida protetiva. Bom, as medidas protetivas, vias de regra, elas são solicitadas no momento em que a mulher realiza o boletim de ocorrência. É feito um formulário de avaliação de risco padronizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele já foi além, porque cada promotor de justiça, independentemente da decisão judicial, por exemplo, se vai decretar prisão preventiva ao invés de medida protetiva, ou além da medida protetiva, vai colocar um monitoramento eletrônico. Nós estamos avaliando exatamente qual é o grau de risco, se é um risco baixo, médio ou alto. E estamos, em parceria com as guardas civis municipais, realizando um acompanhamento dessa família com base nessa avaliação individualizada de cada promotor de justiça. É claro que nós ainda não temos aplicativos como é feito na Espanha, que é o Biogen. Então, o Biogen, ele é um sistema sofisticado em que você analisa, além da personalidade daquele que cometeu o crime, a personalidade da vítima, e analisando o que nós chamamos em etimologia de casal criminal, qual seria o risco de uma reincidência vitimal. Então, seria muito bom que o Brasil implementasse essa prática, trouxesse essas boas práticas com base em também auxílio da inteligência artificial para incrementar ainda mais a proteção à mulher. Como é que acontece hoje o uso de tornozeleira eletrônica para agressores que têm a medida protetiva, né? Como é que a lei antifeminicídio consegue dar mais proteção à mulher? Qual que a senhora acredita que é o principal gargalo para a gente conseguir impedir que o feminicídio se conclua? O principal gargalo é que o Poder Executivo forneça as tornozeleiras eletrônicas, porque o Poder Judiciário, ele determina o seu uso e muitas vezes ele não é realizado porque o governo, seja do estado de São Paulo, do Rio, Sergipe, de qualquer estado, isso é um problema Brasil, não realizou a licitação para adquirir aquele equipamento. Então, muitas vezes, apesar da determinação judicial, o Poder Executivo não se desincumbiu do seu ônus de cumprir a ordem judicial de realizar aquele monitoramento. Muito obrigada por essa conversa, falando sobre o aumento dos julgamentos de feminicídio, que aumentaram de forma significativa aqui no nosso país, de acordo com esses dados do Conselho Nacional de Justiça. É muito importante a gente falar, alertar sobre violência contra a mulher, ainda mais aí às vésperas do Carnaval, uma festa em que, como muitas outras, a gente sabe que o assédio acontece com muita frequência. Doutora, muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigada, até.